igreja. Algumas declarações dos próprios adventistas a respeito deles como sendo a única igreja verdadeira e o remanescente fiel de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A revista Adventista de março de 2001, na página 10, diz o seguinte: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais. Somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Então, a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. No certificado de batismo da igreja adventista do sétimo dia estão as perguntas que são feitas para aqueles que querem ser batizados. E na pergunta número 13 se lê: você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Ou seja, é aquela única igreja verdadeira que os profetas anunciaram que haveria de ter? Aqui eu vou ler uma declaração da Ellen White, que foi reproduzida no The Review and Herald, que é uma espécie de jornal oficial da denominação, em 12 de setembro de 1893. Diz assim: as igrejas denominacionais, ele estava se referindo às batistas, presbiterianas, metodistas, episcopal, anglicana e tal. Ainda não tinha as igrejas pentecostais nessa época. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Elas têm estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como imortalidade da alma, tormento eterno do ímpio, a negação da existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento em Belém, defesa e guarda do domingo, acima do dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo esses erros e outros semelhantes, cumprindo assim as escrituras que dizem: as nações beberam do vinho da ira da prostituição de Babilônia. Então eles consideram as outras denominações como sendo seitas, não é, doutrinas erradas, e o cumprimento daquela profecia de que Babilônia haveria de enganar todas as nações. A razão é porque nós observamos o domingo, a gente ensina que depois de morrer a pessoa está consciente, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e nós dizemos que quem existiu antes de Jesus vir ao mundo era Deus Filho. Jesus passa a existir, é claro, depois que ele se torna homem, mas eles dizem não, que Jesus já existia antes de se tornar homem entre nós. Em contraste a todas esse exclusivismo da igreja adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Nós recebemos os nossos irmãos batistas, recebemos os irmãos da Assembleia de Deus, recebemos irmãos de outras denominações. Para nós, onde o evangelho é pregado em verdade, ali está a igreja de Deus, quer seja aqui, quer seja em outra denominação, quer seja em outro país, em qualquer outro lugar, onde a palavra de Deus é ensinada em verdade, o batismo e a ceia são administrados da forma correta, onde é feito o exercício da disciplina entre os membros, ali está uma igreja de Jesus Cristo, não necessariamente dentro da nossa denominação. E, além disso, se a igreja adventista é o remanescente e elas tem menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2000 anos de história. Antes do surgimento da igreja adventista não tinha salvação. Ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2000 anos de história. Então a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo, né, que caracteriza às vezes uma seita. Uma das características da seita é exatamente o exclusivismo. Nós somos aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação. Segunda doutrina que eu quero destacar aqui é a doutrina de Cristo. A igreja adventista faz a seguinte declaração sobre Jesus Cristo no seu documento oficial: nisto cremos. No fundamento 4, ela diz: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Todos nós assinaríamos embaixo essa declaração.
ela é perfeitamente evangélica. Contudo, há 2 pontos polêmicos na doutrina de Cristo, de acordo com os documentos adventistas. Primeiro, Ellen White afirmou que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Ela afirma isso no livro Os Patriarcas, na página 366. E a base que ela usa é a passagem de Judas, que eu queria abrir com vocês aqui. Judas, verso 9. Nesse livro, Judas, não Iscariotes, mas irmão de Jesus, o nome Judas era bastante comum naquela época. Ele diz assim, Judas 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, Judas aqui está reproduzindo uma passagem antiga, não está no Antigo Testamento, mas foi preservada na literatura apócrifa. Judas traz essa passagem para o seu livro, canoniza essa passagem, e aqui ele narra um debate que teve, um confronto que teve do arcanjo Miguel com Satanás, disputando pelo corpo de Moisés. Moisés morreu no alto do monte, vendo a terra prometida. Então, Deus mandou o arcanjo Miguel para sepultar o corpo de Moisés. O diabo chegou e disse: espera aí, não, o corpo de Moisés é meu, porque Moisés matou o egípcio, e eu tenho direito a todo assassino. É isso que diz lá a fonte apócrifa, não é? E aí, Miguel e Satanás entraram num conflito, e Miguel disse: o Senhor te repreenda. E o diabo bateu as botas e foi embora, né? E então o corpo de Moisés foi enterrado. Só que Ellen White diz que Miguel aqui era Jesus. Por isso que ele diz que ele já existia antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria. Eu vou ler o que ela fala aqui no livro O Desejaram de Todas as Nações, que foi de 1896. Diz na página 421. Moisés passou para o domínio da morte, mas ele não permaneceu num túmulo. Cristo mesmo o chamou para a vida. Satanás, o tentador, tem reivindicado o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o trouxe para fora da sepultura. Aqui ela está confundindo o papel de Miguel com o papel de Jesus Cristo. No mesmo livro, na página 164, ela diz: Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Que inclusive é uma doutrina também estranha, né? Porque está escrito que Deus enterrou Moisés no alto do monte. E ela está dizendo aqui que Jesus veio, que o arcanjo Miguel veio e ressuscitou Moisés. Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Onde está na Bíblia isso, ninguém achou, até o dia de hoje. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de ser injusto em permitir sua presa ser tomada dele. Mas Cristo não repreendeu seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ué, mas no texto bíblico, quem é que diz o Senhor te repreenda? Miguel. Mas ela então diz que aqui quem fez isso foi Cristo, ou seja, ela confunde os dois. Por isso que também eles dizem que Jesus já existia antes da encarnação, porque ele era o arcanjo Miguel que aparece no Antigo Testamento, então era Jesus Cristo. Isso, contudo, é muito estranho, porque em João capítulo 1, verso 3, está dito que Cristo criou todas as coisas. Miguel é a criatura. Jesus é adorado por Miguel. Hebreus capítulo 1, verso 6, todos os anjos de Deus o adorem. E anjos não podem ser adorados. Se Jesus era um anjo, anjos não podiam ser adorados, de acordo com Apocalipse 22, de 8 a 9, para não falar da falta de qualquer evidência bíblica para esse tipo estranho de interpretação. A segunda coisa estranha a respeito de Jesus, na doutrina adventista, é que ele tinha uma natureza pecaminosa. Eu vou ler aqui o que está escrito numa obra oficial também, chamada Estudos Bíblicos, na página 140 e na página 141. Na sua humanidade, Cristo participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim não fosse, ele não teria sido feito como seus irmãos, e não poderia ser tentado como nós fomos.
A ideia de que Cristo foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado, eles estão reagindo ao catolicismo aqui, né? Não a nós, que a gente também não acredita nisso. A gente não acredita que Maria não tinha pecado. Essa ideia de que não herdou tendências para o pecado e por isso não pecou, remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, eles ensinam com clareza que Jesus tinha uma natureza pecaminosa caída. Contudo, o que é que as Escrituras nos ensinam? Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, pois Lucas 1,35, ele é o ente santo que haveria de nascer. 1 de Pedro 1,19, ele era sem defeito e sem mácula. 2 de Pedro 3,14, ele foi separado. Ele é sem defeito e sem mácula, Pedro 1,19, sem mácula irrepreensível, 2 de Pedro 3,14, separado dos pecadores, Hebreus 7,26, não conheceu o pecado, 2 aos Coríntios 5,21, e mais forte ainda, 1 de João 3,5, nele não existe pecado. E ainda Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo diz que ele veio em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio na forma humana pecadora. Não quer dizer que ele era pecador, mas que ele assumiu a forma do homem que é pecador. Esse é o verdadeiro testemunho das Escrituras a respeito de Jesus. Ele era humano como nós éramos, mas sem pecado. O Adventismo diz que ele tinha uma natureza pecaminosa caída. Vamos para o terceiro ponto aqui, que é polêmico também. É a questão da fonte de autoridade. De onde os adventistas tiram as suas interpretações e ideias? O autor adventista Arnaldo Cristianini, no seu livro Sutilezas do Erro, página 30, afirma o seguinte sobre Ellen White. O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, de acordo com esse autor adventista, o que caracteriza a verdadeira igreja é que ela tem o dom de profecia. E como Ellen White era uma profetisa de Deus, e tudo que ela falou, nas palavras dele, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato, então essa é a confirmação de que o adventismo, a igreja adventista, é a igreja verdadeira. Por quê? Porque Ellen White era uma profetisa da parte de Deus. Aqui eu vou ler da Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daquele encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a inspiração dela é igual à inspiração das Escrituras. Deixe-me ler também do livro Nisto Cremos, no Fundamento 17. Um dos dons do Espírito Santo é profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Com a mensagem do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então, é um no cravo e outro na ferradura, né? Por um lado, parece dizer que a Bíblia tem toda a autoridade, mas quando se refere aos escritos de Ellen White, se refere como sendo a manifestação do espírito de profecia. Então, os profetas do Antigo Testamento, quando falavam, diziam, assim diz o Senhor.
e a palavra dos profetas era para ser recebida sem questionamento. Eram inspirados e infalíveis, eles eram inerrantes nos seus pronunciamentos. Então, Ellen White é vista como sendo uma profetisa nessa mesma linha, nesse mesmo nível de inspiração e de autoridade. Então, aproveitando isso que nós estamos falando aqui com relação à ideia de alguém que tem o dom de profecia, que é para ser recebido como autoridade e que acaba concorrendo com a Bíblia, não se aplica somente ao adventismo, mas muitas outras linhas dentro da cristandade que são abertas para profetas, que vão trazer novas revelações, novas ideias e assim por diante. Acaba nisso, né, que nós estamos vendo aqui. Ainda Ellen White, no livro dela, Primeiros Escritos, na página 258, disse o meu anjo assistente, o anjo que aparecia com revelações: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens que ele estava trazendo para Ellen White. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. Em outro livro, Testemunhos Seletos, sob o título Objetivo do Testemunho, Ellen White diz: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Está se referindo às profecias que ela proferia. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente Deus falasse a seu povo a respeito da sua vontade e da conduta do que esse tempo em que ela estava trazendo essas revelações e essas profecias. Mas contudo, o que é que o cristianismo histórico nos diz? Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é a revelação última e final de Deus. E o que Cristo fez, o que Ele ensinou, o que Ele disse, o que Ele é, tudo isso foi registrado de forma infalível e segura nas Escrituras do Novo Testamento, através dos apóstolos, que foram o canal final e último de Deus acerca da revelação. Então, em contraste com esse conceito de revelação continuada, que é a base das doutrinas ou de várias doutrinas do Adventismo, os reformados afirmam sola Scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia. Ela é a única fonte de fé e prática. Não existe no campo reformado a possibilidade de aparecer alguém que receba de Deus uma nova revelação, um novo ensino ou uma nova prática. Porque nós cremos que tudo o que Deus queria nos dizer a respeito da nossa salvação, da nossa redenção e de que maneira viver aqui nesse mundo, Ele já disse na pessoa de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, através dos quais essa verdade foi escriturada de maneira infalível e final na Bíblia Sagrada. Essa é a diferença, não é? Essa é a diferença. Vamos agora para... Sim, eu preciso dizer aqui que a gente valoriza os escritos dos pais da igreja, a gente valoriza os escritos de Calvino e de Lutero, mas nós não os consideramos como inspirados. Nós dizemos que eles têm erros. Calvino errou, Lutero errou, os reformados erraram em alguns pontos. Nós não colocamos os escritos deles em par com a Escritura Sagrada e nem tiramos dos escritos dele as nossas doutrinas. Nós queremos que as nossas doutrinas tenham fundamento bíblico. Se não tiver, Calvino pode dizer o que for. Nós não vamos seguir Calvino, nós vamos seguir a Bíblia. A gente segue Calvino, Lutero, Zwingli, os reformadores, enquanto eles nos disserem ou ensinarem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Quarta doutrina que eu queria trazer para vocês aqui é a doutrina da salvação. Apesar da Igreja Adventista declarar que a salvação é pela graça, aparecem nos seus documentos alguns ensinos que aparentam contradizer isso. Por exemplo, no livro Testemunhos para a Igreja, de Ellen White, no volume 2, na página 316, ela diz o seguinte: ou como é importante que você veja a obra a ser feita por você antes que seja tarde demais. Você tem uma obra grande para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Também nesse mesmo livro, agora no volume 4, na página 32 e 33, ela diz: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade do poder dos artifícios de Satanás.
O homem deve trabalhar com seu poder humano, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e conquistar a qualquer custo para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. E ainda na mesma obra, na página 120, agora no volume 2. Cada membro do corpo, está falando dos membros da igreja, deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Então, embora declare que a salvação é pela graça mediante a fé, você encontra essas declarações de que se eu não me esforçar, se eu não cumprir a minha parte, se eu não realizar as obras, então eu não poderei ser salvo. Na versão ou no entendimento reformado, a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. É Deus que vem ao encontro do pecador, ilumina a mente e o coração dele, regenera o seu coração, e aí então, transformado por Deus, o pecador reage. Só que as obras do pecador, elas não são meritórias, elas não são feitas para obter a salvação, mas elas são resultado da salvação que Deus já operou graciosamente no seu coração. Então os reformados não são contra as obras. A gente diz que nós temos que praticar boas obras, só que nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque já fomos salvos pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. Então essa é a diferença aqui. Ainda dentro dessa linha da doutrina da salvação, a gente fica com a impressão, lendo algumas coisas, de que para a igreja adventista do sétimo dia, a guarda do sábado é necessária para a salvação. Por exemplo, no livro de Ellen White, Testemunhos, no volume 3, na página 23, ela diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço da semana, né, para verificar se na semana finda trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. No livro O Grande Conflito, que é a obra-prima dela, na página 605, ela diz: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. E é claro, o que é que vai determinar no dia do juízo quem serve a Deus e quem não serve? Quem é o verdadeiro crente e quem não é? A guarda do sábado. Essa é a pedra de toque, essa é a maneira pela qual Deus vai distinguir: vinde benditos de meu Pai, para a minha direita, e apartai-vos de mim, malditos, para a perdição, para a minha esquerda. Ou ainda outro ponto aqui, com relação à certeza da salvação. Ellen White, no livro dela, eu tenho o título em inglês, Christ Object Lessons, a tradução seria lições das quais Cristo é o objeto, ou lições que tratam de Jesus Cristo. É de 1900 esse livro, e na página 155 ela diz: aqueles que aceitaram o Salvador, embora sinceros em sua conversão, nunca deveriam ser ensinados a dizer ou sentir que eles estão salvos. Isso é enganoso. Faz sentido, porque se Cristo entrou no santuário celeste para investigar os nossos pecados, e ele não terminou a obra ainda para dizer quem é salvo ou não, nenhum adventista pode ter certeza de que está salvo. Tem que esperar que Cristo termine a segunda parte da sua obra da redenção que ele está fazendo no céu. Então faz sentido dizer, não é? Se eu tenho que me esforçar para ser salvo, se a guarda do sábado é necessária para a salvação, então, como eu não tenho certeza se eu vou guardar o sábado até o final da minha vida, eu também não posso ter certeza da minha salvação. Então a própria Ellen White, consistentemente, ela diz que um adventista não pode dizer que tem certeza da salvação, porque isso, nas palavras delas, é enganoso. Mas, na verdade, o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aqui, agora, a vida eterna. Está escrito na primeira carta de João, lá no final, João terminando a carta, ele diz: eu escrevi estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, a vocês que creem no nome do Filho de Deus.
O tempo todo a Escritura nos dá segurança de que a obra de Cristo é completa e verdadeira. Se nós crermos no Senhor Jesus, na sua obra completa, final na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós podemos ter certeza, porque a salvação não depende da incerteza da minha constância ou da incerteza da minha perseverança, mas a salvação depende da fidelidade do Deus imutável, e Ele não muda, e Ele prometeu salvar aqueles que são seus. Então é bem diferente essa abordagem. Deixa-me correr agora para a quinta doutrina que eu quero mostrar.